Olá pessoal, eu sou Elaine Oliveira e hoje eu tenho a alegria de compartilhar algo muito especial com vocês, a lembrança de maternidade do meu bebê. Quando nasce um filho, nasce também um amor indescritível, um amor que transforma e preenche nossas vidas de luz. E foi com esse amor que criei essa lembrancinha para celebrar a chegada do meu pequeno. Vivemos essa doce espera com tanto carinho e expectativa que criar algo único se torna uma forma de eternizar esses sentimentos e compartilhar essa alegria com quem amamos. Cada detalhe foi pensado com cuidado e carinho, refletindo o amor puro e incondicional que floresce com a chegada de um bebê. Com a Cricut, a criação de algo tão especial se torna muito mais fácil e prática. As possibilidades de personalização nos permitem dar vida a cada ideia, com perfeição em cada detalhe. Vamos montar uma lembrancinha composta por um saquinho de tecido personalizado, recheado de afeto e criatividade. Vamos começar montando o projeto no Cricut Design Space, uma plataforma incrível onde você encontra uma infinidade de imagens, formas e fontes para criar o que sua imaginação mandar. Escolhi um ursinho que me encantou. Fiz algumas edições, retirei o texto e adicionei o nome do nosso bebê. A partir dessa imagem, construí todo o conceito da lembrancinha: o saquinho, o chaveiro, a tag, o adesivo e a caneca. Para montar o saquinho, usei as formas básicas e a função subtrair do Design Space. Fui verificando as medidas de todas as partes, conferindo se estavam todas batendo direitinho e assim, em pouco tempo, já tinha toda a estrutura do saquinho pronta. Para o chaveiro de feltro, usei a imagem do urso com a função Offset e depois fui preenchendo os espaços vazios, fazendo a união com as formas básicas e finalizei fazendo um pequeno círculo vazado, utilizando a função subtrair, por onde vai passar o cordão do chaveiro. Para fazer o recheio do chaveiro, vou utilizar o EVA. Então, só peguei o molde do chaveiro e ajustei deixando o molde do EVA menor, para dar uma margem de costura. Para a tag e o adesivo, utilizei o mesmo molde do chaveiro. Ajustei para o tamanho que eu queria e acrescentei as escritas. Lembre-se aqui de anexar tudo, para que a escrita saia perfeitamente dentro do corte. Para a arte da caneca, usei a mesma imagem do urso e coloquei uma frase. Cada caneca levará o nome de quem vai receber. Imagine a alegria de receber essa lembrança com o seu nome. Demais, né? Aqui nós vamos selecionar a espessura da caneta que vamos usar, para que na hora da escrita o Design Space nos mande o comando para trocar a caneta na máquina. Para deixar meu projeto bem organizado e não ficar nenhuma dúvida na hora de executar, vou nomear todos os moldes utilizando a função guia. Com tudo pronto no Design Space, bora criar! O Design Space se encarrega de separar tudo nas bases de acordo com as cores. Então, sugiro que você use cores diferentes nos moldes de acordo com o tipo de material utilizado. Confira se está tudo ok nas bases antes de iniciar os cortes e as escritas, lembrando sempre de ativar a função espelho nos materiais que serão aplicados com o calor. Tudo ok, hora de cortar e escrever. O que torna esse projeto ainda mais especial é a versatilidade da Cricut Maker 3, que corta mais de 300 tipos de materiais, incluindo tecidos e feltro, tratado ou não. Ela é simplesmente maravilhosa. Para a personalização da caneca, utilizaremos as canetas Infusible Ink de 1 e de 0,4 mm, o papel sulfite e a lâmina de ponta fina. O Design Space guia todo o processo e nós só precisamos seguir e aproveitar a magia acontecendo. Coloquei na máquina a base azul com o papel sulfite e a caneta de 1 mm, que foi a primeira ferramenta solicitada pelo Design Space. A partir de agora, a máquina vai realizar as escritas e os desenhos de acordo com as configurações que eu selecionei na tela ao criar a arte. É importante lembrar que
que todo o design está espelhado, pois usamos o calor da Mug Press para a transferência final na caneca. Após a conclusão da etapa com a caneta de 1 mm, o Design Space pediu uma troca para a caneta de 0,4 mm. Fiz a substituição e assim que o desenho foi finalizado, a Maker iniciou automaticamente o corte. Para dar um toque pessoal à arte da caneca, preenchi à mão alguns detalhes com a caneta, adicionando um charme especial ao resultado final. Agora é a hora da Mug Press. Ela estampa canecas com tanta praticidade e perfeição que o resultado deixa qualquer um encantado. Basta pressionar um único botão para começar a aquecer a prensa. Enquanto isso, vou preparar a caneca. Primeiro, fixo o papel com a arte utilizando uma fita térmica especial, garantindo que esteja bem preso. Para proteger tanto a caneca quanto a prensa, coloco algumas camadas de papel por cima. Quando o botão da Mug Press ficar verde, significa que ela já está aquecida e pronta para o próximo passo. Agora é só encaixar a caneca no compartimento, abaixar a tampa e aguardar até que os sinais luminosos indiquem que o processo foi concluído. Depois é só deixar a caneca esfriar completamente antes de remover o papel. E pronto! Nossa caneca personalizada está finalizada. Fácil, rápido e prático, não é mesmo? Agora vamos criar a tag utilizando o papel craft da Cricut, posicionando-o na base de corte verde. Para o corte, vamos usar a lâmina de ponta fina e para a escrita, a caneta de 0,4 mm. A máquina começará escrevendo com uma precisão incrível e logo em seguida fará o corte com total exatidão. Em poucos segundos, nossas tags estarão prontas com muita rapidez e precisão. Agora, vamos reservá-las para o próximo passo. Vamos cortar o tecido. Vou utilizar tricoline 100% algodão. Então, aqui no Design Space, vou selecionar o material cotton. O software irá recomendar o uso da lâmina rotativa, ideal para esse tipo de corte, e a base rosa, que é a mais adequada para tecidos. Com o tecido cortado, aproveito que a lâmina rotativa já está instalada e, sem perder tempo, passo para o corte do feltro. No Design Space, seleciono o material Felt Acrylic para garantir o ajuste correto. Veja só a precisão e perfeição desse corte, tudo feito de maneira impecável. Para cortar o transfer, vou selecionar o material Iron On no Design Space. O sistema irá automaticamente alertar sobre a necessidade de ativar a função espelho, além de solicitar o uso da lâmina de ponta fina para garantir um corte preciso. Após o corte, vamos utilizar o gancho para remover o excesso de material, deixando o transfer pronto para aplicação. Em seguida, vamos reservar a peça para aplicarmos posteriormente com a Easy Press Mini. Agora, vamos criar o adesivo que será usado para fechar o saquinho de pipoca. Vou selecionar o material correspondente à cartolina adesiva da linha Smart da Cricut. O mais incrível dessa linha é que todos os materiais dispensam o uso da base, o que facilita muito o processo. Além do corte, esse adesivo também terá uma frase. Então, o Design Space irá solicitar a caneta e a lâmina de ponta fina. O resultado final fica lindo, com um acabamento impecável. Por fim, vou cortar o EVA, que será o enchimento do nosso chaveiro de feltro. No Design Space, seleciono o material EVA e o sistema automaticamente solicitará a lâmina de corte profundo, ideal para garantir um corte preciso e perfeito nesse material. Agora vamos para as personalizações, costuras e acabamentos. Começamos pelo saquinho, aplicando com a Easy Press Mini o transfer com o ursinho e o nome do bebê, centralizados na parte da frente do saquinho de tecido. Também aplicamos o ursinho, sem o nome, no recorte de feltro que será usado para o chaveiro. Para garantir uma aplicação perfeita, consulte o guia de calor da Cricut,
onde você encontrará todas as informações necessárias para diferentes tipos de materiais. Acesse o link que está aqui na descrição do vídeo. Essa tira de tecido aqui é a canaleta, por onde passará o cordão de fechamento. Aproveitando que a EasyPress Mini já está aquecida, vamos fazer as dobras. Primeiro, dobre as pontas da tira para dentro e depois dobre ao meio, como estou mostrando. Passe com a EasyPress Mini para marcar bem essas dobras e repita o processo também na outra canaleta. Para dar estrutura ao saquinho, usaremos manta acrílica, que será cortada manualmente seguindo o molde do saquinho. Todas essas informações estarão disponíveis no projeto que disponibilizarei para vocês no Design Space. Aqui estou utilizando a manta R1, que possui um lado termocolante, e para fixá-la ao tecido também vou utilizar a EasyPress Mini. Lembre-se de realizar essa etapa antes de aplicar o transfer ou deixar a película protetora no lugar para evitar danos ao design. Após esfriar, podemos remover a película protetora do transfer e ver o resultado final. Vamos começar as costuras do saquinho, unindo a faixa mais larga com a parte inferior e depois a canaleta com a faixa. Antes de costurar, insira entre essas duas camadas uma fita de aproximadamente 2 cm dobrada ao meio, formando uma pequena argola. Essa argola servirá para passar o cordão do chaveiro posteriormente. Centralize a canaleta, deixando o mesmo espaço da faixa sobrando em ambos os lados. Repita o mesmo procedimento para a parte de trás do saquinho. Agora, leve tudo para a máquina e costure. Em seguida, faremos um pesponto nessa parte para dar um acabamento firme. E logo após, vamos unir a frente e as costas do saquinho, alinhando bem as costuras. Feche pelas laterais e pela parte inferior. E para dar o formato de caixinha ao saquinho, feche as aberturas da base desse jeito aqui, criando cantos estruturados. Com a parte externa finalizada, é hora de costurar o forro, seguindo o mesmo processo. Uma vez costurado, desvire o forro e encaixe-o dentro do saquinho, de modo que o lado direito do forro fique em contato com o lado direito da parte externa. Certifique-se de que a canaleta esteja virada para dentro, entre essas duas camadas de tecido. Alfinete tudo ao redor e costure a borda, deixando uma abertura para desvirar. Após desvirar, faça uma costura de pesponto ao redor da borda para fechar a abertura que deixamos. Com o saquinho pronto, vamos passar um cordão de aproximadamente 50 cm por dentro da canaleta. Deixe uma ponta do cordão para fora e a outra sairá pela canaleta oposta. Dê um nó nas pontas e repita o processo com um segundo cordão, começando pelo lado oposto. E pronto! O saquinho ficará assim, com um fechamento ajustável e pronto para uso. Agora, vamos finalizar o chaveiro de feltro. O grande destaque dele é o transfer que aplicamos. Então, o restante do processo é simples. Basta unir as duas camadas de feltro com o EVA no meio para dar estrutura. Em seguida, vamos casear ao redor de toda a peça e aplicar o milhós na parte superior. Também aplicaremos o milhós na tag e, com um cordão de metal, uniremos o chaveiro e a tag. Esse conjunto será pendurado no saquinho pela argolinha de fita que costuramos anteriormente. Nosso saquinho está pronto! Dentro dele, você pode colocar o que desejar: marshmallow, bala, biscoitinhos, ou pode seguir a minha sugestão e enriquecer ainda mais essa lembrancinha com uma caneca personalizada. Para combinar com a música que me inspirou, vou colocar pipoca caramelizada dentro de um saquinho de celofane e fechá-lo com o adesivo que fizemos.
E assim finalizamos nossa lembrancinha de nascimento. Mais do que um simples mimo, ela será um presente afetivo, cheio de significado e que certamente tocará o coração das pessoas queridas que vierem dar as boas-vindas ao bebê. Você pode criar a lembrancinha completa, apenas o saquinho ou só o chaveiro. Deixe sua criatividade fluir e a Cricut vai se encarregar de dar vida a todas as suas ideias. Espero que este tutorial inspire você a criar lembranças tão especiais quanto as emoções que vivemos neste momento. Seja para uso pessoal, para presentear ou até para vender. Essa lembrancinha é um sucesso garantido. Se você fizer, não se esqueça de marcar a Cricut BR nas redes sociais para que possamos ver a sua criação e compartilhar o resultado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!